Vamos falar um pouquinho sobre o filme Bebê Rena. Eu confesso que no início eu estava um pouco com medo de assistir, porque ele traz muitas questões psicológicas muito sérias, como o abuso, como a questão do stalker, uma pessoa que possui uma grande dependência emocional. Então eu achei que eu ficaria muito impactada. O filme é muito forte, para quem possui gatilhos, tem esse alerta de que ele vai retratar realidades muito graves. No entanto, eu achei o filme muito bom. Primeiramente, ele mostra a vulnerabilidade do ser humano sobre uma ótica bem sensível. Ninguém é protagonista ou antagonista, todo mundo é luz e sombra, tem o seu lado positivo e o lado negativo. Então ele vai mostrar o Dan, que é um garçom, ele gosta de artes, é humorista, estudou na escola de artes. No entanto, ele encontrou muita dificuldade em fazer sucesso. Inicialmente ele é bastante rejeitado com o tipo de humor que ele faz. Até que ele conhece a Marta, que é uma jovem que chega no bar e ela não tinha condições financeiras de pagar por um chá, e ele resolveu oferecer gratuitamente. Ele percebeu que ela não estava muito bem e foi gentil com ela. Como ele fez a gentileza, ela se apegou, ela viu como se fosse um interesse dele por ela. Na realidade, esse interesse não existia. A Marta tem muitos problemas desde a infância e enfrenta uma realidade muito dura. Então ela criou uma realidade paralela. Ela imagina ser uma advogada que trabalha com pessoas famosas. Ela começou a ser stalker, ela descobriu o e-mail desse garçom, descobriu que ele era comediante, passou a ir nos seus shows e enviar muitos e muitos e-mails para ele, falando dos seus sentimentos. Até que essa prática ficou abusiva. Mas ela era, nos shows que ele ia, a fã incentivadora, a pessoa que ria das suas piadas. Então, de certa maneira, ele gostava de ter alguém que o validava. Embora ele fosse um ato abusivo, ele gostava da validação, do amor e da forma bonita que ela olhava para ele. Porque a vida inteira ele teve que lidar com questões muito graves. Ela conseguiu sentir, com a sua sensibilidade, que ele havia sido ferido por alguém. E ela perguntou: foi o homem que fez isso com você? Então o filme é muito interessante, porque no momento que ele resolve fazer uma denúncia, quando ele observa que todo esse comportamento da Marta está muito excessivo, ele faz um feedback e retorna a uma época em que o Dan, ele conheceu um roteirista muito famoso e ele passou por uma situação de abuso, na promessa de que ele seria conhecido, conseguiria desenvolver um roteiro. Ele foi manipulado e passou por situações difíceis. Então ele estava enfrentando um trauma muito grave. Quando ele passou por isso, ele adquiriu um comportamento antissocial, ele passou a não querer enfrentar as pessoas, olhar as pessoas. Ele achava que todo mundo o estava julgando, ele começou a questionar sua sexualidade. Então a identidade do Dan passou por essa fragilidade. E a Marta era alguém que o via de uma forma muito especial. Assim como esse roteirista, que foi abusivo com o Dan, ele acabou sendo uma pessoa que viu que ele tinha talento e ofereceu a ele a possibilidade de sucesso. Então ele começou a gerar com essas pessoas um relacionamento de codependência emocional. É quando você tem um vazio e você alimenta esse vazio com aquilo que o outro te oferece, mesmo que isso seja abusivo. Ele dizia que não se amava, então ele achava que era digno do sofrimento. Ele conseguiu encontrar o amor, só que ele não conseguia se doar a esse amor porque era uma mulher trans. Então ele vivia todo esse dilema mediante a sua identidade. E com essa pessoa que não permitia também que ele tivesse uma vida própria, porque ela a todo momento cercava o Dan, enviava e-mails, perseguia, encontrou com a noiva do Ben, com a namorada, e fez ameaças. Então ele estava numa fase muito difícil.
Importante também na história é que ele tem a possibilidade de conseguir crescer, evoluir. Em um determinado momento de fragilidade, ele estava bastante angustiado, tinha passado por uma violência a partir da sua perseguidora e ele estava fazendo seu talk show quando de repente ele começou a falar da realidade que ele estava vivendo. Esse vídeo não foi engraçado porque a história é trágica, mas as pessoas filmaram e o vídeo viralizou. Foi o momento em que ele falou sobre o abuso, sobre a história. E quando ele foi sincero sobre quem ele era, como ele se sentia, ele acabou tocando uma grande quantidade de pessoas, tendo possibilidade de fazer shows, trabalhar com a comédia. E conseguiu que a Marta fosse presa. Em relação ao abuso, ele não denunciou o abusador, né? No entanto, ele acaba concluindo que a fama não era necessariamente o que ele precisava. É muito interessante porque quando ele faz essa volta por cima, ele diz, é importante ver que eu consegui isso sem o meu abusador, o momento que ele poderia ser livre, a Marta já estava presa, ela não estava mais perseguindo, ela confessou tudo aquilo que ela tinha feito, ele retorna à casa do abusador. É interessante ver que quando a pessoa possui algum transtorno psicológico, se ela não passa por um processo de cura, mesmo que ela consiga dar a volta por cima, ela tem uma codependência, então ela não consegue se ver livre daquilo que a transtorna. Ele retorna nesse lugar. Não sei se de repente na expectativa de enfrentar aquilo que lhe causa medo, ou será que ele realmente não acreditava que ele leu que ele poderia fazer muito sucesso, que ele tinha talento? Será que ele precisava dessa validação? Se ele conseguiu sozinho, contando a sua vulnerabilidade, fazer sucesso e ter shows marcados, será que ele precisava retornar até o seu abusador? Então são reflexões importantes que o filme retrata e que podem fazer com que as pessoas reflitam. Existe alguma coisa que te aprisiona? Existe alguma coisa que te paralisa? O que você pode fazer para curar a sua dor? O que te limita? Sempre tentar não ficar preso a vícios e a relações abusivas. Enxergando que existe esse tipo de relação, até uma baixa autoestima, uma não aceitação da sua identidade, como que você pode trabalhar isso? De que maneira você pode se curar daquilo que te paralisa? Então eu gosto muito dessa crítica, né, no final do filme. É um final não padrão, porque ele tinha alcançado a felicidade de todo mundo. O filme terminaria lindo se fosse assim, mas aí eles terminaram com um final diferente, que foi esse retorno dele a quem o tanto tinha ferido. Espero que vocês gostem. Até a próxima!